Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TV Legislativa, também através das redes sociais da Câmara de Vereadores, empresas de TV a cabo também. Estamos recebendo aqui no plenário da Câmara, onde utilizamos como cenário para esse programa, o Jean Volpato, ele que já passou por esta casa, já foi servidor aqui da casa e deverá retornar a partir do dia 1º de janeiro de 2025 como parlamentar. Jean, seja bem-vindo aqui no Comunidade. Bom dia, Marcão. Prazer estar aqui nessa casa que eu já trabalhei há muito tempo, inclusive conversando com os nossos telespectadores dessa emissora, que também já fiz parte, já trabalhei, sou jornalista. Então, também quero dizer, Marcão, que a Câmara de Vereadores ganha um representante da democracia aqui nessa casa, que, sem dúvida nenhuma, vai fazer a defesa das grandes causas, em defesa da nossa população, mas, sobretudo, as causas humanas, né, que é aquelas que a gente representa. Ô Jean, você, para nós, não era novidade nenhuma, a gente acompanhou a tua trajetória, acompanhamos também a eleição de Jean Volpato, mas para algumas pessoas o nome Jean Volpato não era muito conhecido, né? Vamos contar um pouquinho da sua história? Quem é Jean Volpato pelo Jean Volpato? Eu sou jornalista, professor, especialista em gestão de política pública. Eu comecei a minha história, mas eu sempre digo que a política, muitas pessoas falam que a política, ou pensam, inclusive, que ela é só a política partidária, né? Que é aquela que acontece no exercício das eleições. Mas a política, ela está em todos os lugares da nossa vida. Quando você se reúne no seu bairro para fazer uma seleta coletiva do lixo reciclado, você está fazendo política, né? Quando você participa do APP lá na escola da sua filha, você está fazendo política. Porque a política, na verdade, ela não tem somente a ver com a política partidária. Ela é um ato coletivo. Quando você larga de lado o egoísmo de pensar só em nós e começa a pensar no coletivo, você passa a fazer política. Então eu comecei a minha história e, inclusive, naquela época eu não sabia que eu estava fazendo política, porque eu também tinha essa compreensão errônea da política. Eu comecei no Grêmio Estudantil da Escola Santos Dumont. E aí eu lembro lá a nossa diretora, a Dona Mara, a professora Edilamar, né, que incentivaram a gente a entrar nesse espírito coletivo, né? Sempre viram a gente num espírito de liderança. Eu fui líder praticamente de todas as turmas que eu estava, em todas as séries, e inclusive eleito pela nossa sala, né? Não foi uma indicação, foi eleição. Ali já começava, ali né, já as disputas, começou, né? Desde o primário, fui da CIPA, não sei se lembra, não sei se ainda tem nas escolas, mas é aquele agrupamento para proteger os alunos de não sofrer acidente no recreio, aqueles alunos às vezes que corriam, tinham pega-pega, brincadeira. E a gente era eleito também para fazer esse monitoramento. E depois a gente foi eleito na sala de aula. Aí a diretora viu que a gente tinha esse espírito de liderança. Olha, vamos montar um Grêmio Estudantil aqui na escola. Há muito tempo a escola não tinha, né? E a gente disse, eu vou me desafiar a isso. Então a gente montou uma chapa lá na escola Santos Dumont, no bairro Garcia, bairro inclusive que eu moro há 32 anos. Você é garciense? Eu sou garciense, eu sempre digo, eu morei há 32 anos e tenho 32 anos, sempre morei nesse bairro. Aonde ele? Ali na Rua Antônio Zendron, né? Nasci na verdade na Rua Barbosa, ali na Leopoldo Ehring. Você lembra, Marcão, 91, que teve aquela grande enchente? Sim. Né? A partir daí a gente teve que se deslocar até próximo onde morava minha avó, meu avô. Meus dois avós, até é algo curioso, que os dois avós são vizinhos. Inclusive, o meu pai e minha mãe se conheceram um vizinho do outro. Eles eram vizinhos, pai e mãe? Ali começou o namoro, né? E depois, graças a esse encontro, né, de comunidade, de vizinhança, que nasceu o Jean Volpato também, e hoje eu estou aqui. Que coisa. E daí você... A tua infância, então, foi ali no Zendron? Foi no Zendron, ali no Zendron, no Garcia. Estudei também na escola Isolete Miller. Estudou no ensino, Aí a Isolete Miller não tinha ensino médio, a gente foi para o Santos Dumont. E no Santos Dumont iniciou, então, a nossa vida coletiva. A escola pública foi tua base, Jean? Escola pública, sempre. Sempre estudei em escola pública. Aí depois... O pai fazia o quê? O pai, ele iniciou a trajetória dele ajudando o vô. O vô tinha um comércio. Primeiro ele tinha na Rua São Paulo, eles vieram de Evaldo Oeste.
vieram para Blumenau e eles montaram um comércio ali na Rua São Paulo, certo. Um barzinho. E depois ele comprou essa casa, o vô, na Rua Antônio Zendron e fez o comércio lá. Então o pai trabalhou muito tempo ali com o vô, mas também exerce a profissão de pedreiro, a mãe costureira, né? Então eles sempre estiveram ali na comunidade. Uma família de quantos irmãos? Nós estamos em 3. Três. Eu tenho uma menina e eu tenho um irmão que é gêmeos comigo. Ah, você é gêmeos? É, inclusive, Marcão, se um dia tu me encontrar na rua e eu não te cumprimentar, não fica bravo comigo, que provavelmente é meu irmão gêmeo. Já arrumei muita desavença assim. Ah, é? É igualzinho? É univetelino, igual. Univetelino. É. E tem uma irmã também? E tem uma irmã. Mais velha, mas não? É mais velha. Mais É velha? um pouco mais velha que a gente. Então tá, daí os pais foram tentar o menino, daí veio 2. Venho 2, numa tacada só. Imagina um susto, né? Imagina, tá certo. Então, e daí agora voltando ali para o Santos Dumont, ali que de repente despertou a sua vocação para a política, para a liderança. Ali eu entendi a importância da gente se reunir em comunidade. Eu entendi que uma andorinha não faz verão, né, que uma voz falando sozinha tem seu clamor, mas quando a gente se junta, se une, a gente consegue. Marcão, a gente conseguiu colocar uma rádio lá na escola, uma escola pública, uma rádio, inclusive com o auxílio da Associação dos Pais, a APP, a União em Comunidade, a gente conseguiu, os comerciantes ajudaram. Então a gente naquele momento montou uma rádio, fez diversas ações como torneios esportivos. Então eu entendi que as coisas funcionavam quando a gente se unia. E depois da Escola Santos Dumont eu fui para a universidade. Eu cursei jornalismo na Unisociesc e lá também eu assumi a presidência do DCE da Unisociesc. Então eu iniciei a minha vida sobretudo na luta pela educação, né? Eu sou, como eu falei no começo, eu também me especializei em gestão de política pública porque eu fui um filho do ProUni, Marcão. O ProUni, ele é um programa que foi criado nos primeiros governos do presidente Lula para inserir o filho do trabalhador na universidade. E ali eu entendi que a oportunidade, ela é aquela que consegue promover a equidade social. Que a equidade social ela também não é tão igual à igualdade. Que muitas vezes eu pensei que a igualdade e a equidade era a mesma coisa. Igualdade, muitas vezes você está no mesmo, né, no mesmo patamar ali. Mas a equidade, ela é quando você precisa de um auxílio, precisa de uma política para você chegar na igualdade. A equidade, ela é um pouquinho antes, quando você promove a política para você chegar na igualdade. Então, ali eu entendi que uma política pública pode, de verdade, mudar a vida de uma pessoa. E o ProUni conseguiu realmente dar esse olhar aí para as pessoas, né? Filho de trabalhadores, como você falou, dar essa oportunidade para estudar, né? Eu entendo, Marcão, às vezes as pessoas usam muito a retórica da meritocracia. Eu acho a meritocracia uma palavra muito bonita, inclusive o conceito até romântico, bonito falar em meritocracia. Todo mundo tem que se esforçar, eu acredito no valor do esforço. Mas é preciso entender, Marcão, inclusive eu olho aqui para nosso querido cidadão de Blumenau, quantos pais a gente conheceu, avós, né, da história nossa, que conseguiu se formar naquela época? Que era uma época que você precisava se virar sozinho, não existiam políticas públicas, né? Então, a oportunidade não é uma coisa assim, Marcão, né, existe aquele cidadão que não quer nada com a vida, eu vou te dar aquela política e tu vai ganhar, né, de mão beijada. Não é isso, todo mundo tem que se esforçar, mas a oportunidade ela te dá uma condição de disputa igual. É a mesma coisa, aquela coisa da corrida, né? A gente está numa corrida. O privilégio é aquele cara que já está lá na frente e aquele cara que está abastado socialmente está aqui atrás. Se tu não promove uma política pública, ele não vai conseguir concorrer de forma igual. Então, a política pública, a oportunidade, ela te dá condição de igualdade para disputar. E você chega lá na frente com a porta aberta, entende? Hoje, você se formou aqui no IBS, né? No IBS Sociesc. E depois você foi a Brasília, você trabalhou muito tempo lá em Brasília. Conta também como é que você chegou a Brasília, como é que foi?
Eu trabalhei há quase 10 Porque anos. você trabalhou aqui, né? Trabalhei aqui na Câmara TV de Vereadores, Legislativa, na TV Legislativa. Né? Eu tenho proximidade com o Décio, né, que foi prefeito aqui de Blumenau, sem dúvida o melhor prefeito da nossa história, e isso não sou eu que estou falando, várias pesquisas que a gente tem e remontam isso. A partir desse trabalho que a gente desempenhou aqui, o Décio me convidou, Jean, tu está fazendo um trabalho extraordinário ali na Câmara de Vereadores, venha comigo me ajudar, né, a trazer resultados para Blumenau. Então eu fui para Brasília com o Décio, ainda era deputado federal. Era deputado, E depois fiquei lá, porque com o nosso trabalho, né, também trabalhei muito no ramo da comunicação, mas sobretudo no diálogo com os ministérios, no diálogo com os outros entes que traziam, né, esses resultados de recursos para a cidade, e a gente acabou se destacando. Então eu fiquei lá com o Décio. Décio disputou o governo do estado em 2018, permaneci lá, trabalhei com o senador de Sergipe, Rogério Carvalho, e agora estava, inclusive, contribuindo com o mandato da nossa deputada Ana Paula. Então, eu sempre digo, a gente é uma cara nova aqui no Parlamento Blumenauense, mas a gente já tem um trabalho de muitos anos, né, de resultado para a nossa cidade. E apesar de jovem, né, você abaixou a cabeça e foi estudar também, né? Aproveitou essa oportunidade de estar em Brasília e foi estudar também, né? Eu acredito que a educação é a única chave que pode te fazer acessar outros mundos, outros caminhos, né? Então, a educação, o Paulo Freire sempre falava, a educação ela não muda você, ela muda a sociedade, e é a sociedade que muda o mundo, né? Então, a gente precisa ter essa consciência de estudar, né? A principal porta de acesso para as pessoas às políticas, né, e de ascender socialmente é a educação. Então, depois do jornalismo aqui, você fez outras formações lá? Sim, me formei em História. História. E até um pouco eu faço esse paralelo, porque o jornalismo, Marcão, tu sabe melhor do que eu, ele narra o fato do presente. Sim. E a história, ele te remonta ao passado. E muitas vezes, às vezes, chega para mim e diz o seguinte, Jean, tu não deve olhar para o retrovisor. Essa coisa de história é balela. Eu sempre respondo o seguinte, olhar para o passado, olhar para a história, você evitar acidentes no futuro, né? Você olhar para o retrovisor não é evitar acidente? Sim. Então, a história, ela tem esse princípio. Você entender a história, você não repetir os erros do passado. Então, é importante para, a partir do presente, a gente seguir num caminho, né, de não permanecer no erro. Então, e aí você, há alguns anos atrás, surgiu a oportunidade de ser candidato a deputado, né? E aí você veio para cá e disse, não, vou ser candidato a deputado. E as pessoas que não te conheciam, né, se assustaram com o número de votos que você fez, né, Jean? Olha, eu vou ser bem sério para ti, que eu também me assustei um pouco, porque é a primeira eleição, né? Jamais eu imaginaria que a gente ia fazer quase 13 mil votos. Mas isso mostrou também, Marcão, que existe um fosso dentro daquilo que a gente representa na política, de aspiração que não se vislumbrava na política aqui em Santa Catarina. Quando a gente apresentou essa opção daquela candidatura que priorizava os direitos da dignidade humana, o direito da população LGBTIA+, o direito da população negra, o direito daqueles, Marcão, da população indígena, dos imigrantes, que historicamente foram excluídos da nossa sociedade. Mas eu acredito que eu não ganhei apenas o apoio dessa população, eu ganhei um apoio muito maior daqueles que entendiam do que a gente representava e tinham aquilo que eu acredito que é um valor que todo ser humano deveria ter como prioridade, que é a solidariedade humana. Então, quando você elege, escolhe uma pessoa que tem uma representação de um grupo social que é excluído socialmente, e você não é daquele grupo, você se manifesta, sobretudo, com o seu poder de compaixão ao próximo, do amor, que são os verdadeiros ensinamentos, eu sou cristão, Marcão, de Jesus Cristo, que é amar ao próximo, né? E, sobretudo, ter um olhar de solidariedade. Jesus ensinou a dividir o pão e o vinho, Jesus ensinou a agregar, independente quem fosse, e tentar entender as pessoas e não julgar. Certo. E me diz uma coisa, quais serão as suas pautas aqui no Parlamento? Eu quero falar sobre isso no próximo bloco, pode ser? Pode ser. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, conversando hoje com o Jean Volpato, candidato eleito, né, vereador eleito aqui da cidade de Blumenau a partir de 2025. Ele que fez pelo Partido dos Trabalhadores nada mais, nada menos do que 4.221 votos. É um minuto só e a gente já volta.
da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Então estamos de volta aqui no programa TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Para você que não acompanhou o bloco passado, estamos recebendo aqui no plenário da Câmara o Jean Volpato, ele que é vereador eleito aqui da cidade de Blumenau, com 4.221 votos. Jean, então, como foi qual é a avaliação que você faz desse pleito? Eu fiquei bem surpreendido, inclusive positivamente. É aquilo que a gente estava falando no começo. Eu acredito que o resultado dessa eleição foi a somatória de inúmeros sonhos, inúmeras aspirações daquilo que as pessoas, por muito tempo, não se viam representadas na política blumenauense, sobretudo na catarinense também, porque a gente acaba, cada cidadão eleito nas suas câmaras também representa o nosso estado. Então, são aquelas pautas e bandeiras, Marcão, que a gente carregou e carrega ao longo da nossa vida. Certo. Você é um jovem, você é o vereador mais jovem aqui do parlamento, né? Salvo engano? Você é o segundo. Eu acredito que o Bruno Windo novo vai ser um pouquinho mais. Vai ser o primeiro por alguns meses, né? Estava conversando antes. Então, e você representa a juventude. A forma de fazer política, a forma de pedir voto, a forma de estar junto da comunidade, sendo um jovem, é diferente? Eu acredito que Marcão. Eu acredito que a gente está vivendo uma mudança, inclusive, na configuração política. E quem não entendeu ainda essa mudança vai ficando no caminho. Por muito tempo, Marcão, as relações de política, de transição política, se davam muito em cima das lideranças, as lideranças constituídas. Uhum. Essa ainda é uma forma de diálogo importante, porque essas lideranças são aquelas que representam as suas núcleos estudantis, representam os seus núcleos comunitários, mas essa nova forma de política, sobretudo num tempo da hiperconectividade, te obriga a ter um processo de diálogo direto com o eleitor. Você precisa conversar diretamente com o teu eleitor. É uma responsabilidade, inclusive, que tu vai ser cobrado diretamente. Eu tive um diálogo com todos esses que votaram em mim, se não todos, mas a maioria, diretamente, E ali a gente firma um compromisso também, porque você não precisa de um representante para te representar. E eu acredito também, quando eu falo isso, Marcão, que a gente vai mudando. Eu estava fazendo, inclusive, eu comentei com você um pouco aqui nos bastidores, que eu estava fazendo um mestrado de poder legislativo. Uhum. E lá ele estava falando que a gente tende a caminhar para uma mudança também no nosso processo de entendimento da democracia. Porque por muito tempo a gente se valeu pela democracia representativa. O que é aquela democracia representativa? Eu voto naquele cidadão e eu quero que aquele cidadão vá lá me representar, mas eu vou viver a minha vida. Sim. A partir de agora a gente está evoluindo. Eu voto naquele cidadão, mas eu quero que ele corresponda com a minha votação, eu vou acompanhar ele, mas eu quero que ele me ouça também. Eu quero que ele me represente. E aí a gente está evoluindo para uma democracia de representativa para deliberativa. O cidadão começa a deliberar, ele começa a ser consultivo. E a gente já viveu algumas experiências em relação a isso, que é a questão do orçamento participativo, que é mais antigo aqui na cidade, lembra, nos governos dos partidos dos trabalhadores. Nos bairros, existe um orçamento. Mas, Marcão, quem sabe a dificuldade da saúde, no posto de saúde, na falta de vaga de creche, na rua que precisa pavimentar, não é quem está sentado dentro de um gabinete. É o cidadão. Então não adianta eu chegar aqui na Câmara e dizer, eu acho que você precisa disso, eu acho que você precisa disso e acho que você precisa daquilo. Mas será que o cidadão, ele precisa? Será que alguém chegou a ouvir ele sobre aquilo? E eu acho que essa é uma das artes mais difíceis da política, mas é aquela que a gente precisa se acostumar, que é ouvir. Acho que principalmente na política a gente precisa ouvir, porque só o cidadão sabe qual é a necessidade dele. Nessa busca pelo voto, nesse contato direto com o eleitor, o que as pessoas pedem, o que as pessoas querem do parlamentar? Eu acredito naquilo que é mais difuso na sociedade, vai desde
é aquilo que foi um pouco de bandeiras nossas durante a campanha, por exemplo. Muitas pessoas reclamando, Marcão, que tem seu animalzinho de estimação, mas não tem condição de pagar uma clínica veterinária. Porque hoje a clínica veterinária, a saúde veterinária, a saúde animal, chega a ser mais cara do que a saúde humana. Às vezes, para você fazer um procedimento renal num animal, num cachorrinho, num gatinho, é mais caro do que você tirar uma pedra no seu rim. Um pouco também porque a gente tem um SUS, né? O cidadão tem um SUS e o animalzinho não tem, mas se fosse no particular também seria mais caro. Então as pessoas me demandaram muito isso. Jean, por que a cidade, exemplo, por exemplo, de São Paulo, que tem 4 hospitais veterinários, exemplo de Porto Alegre, exemplo de outros municípios, inclusive aqui de Santa Catarina, que tem experiências públicas de atendimento veterinário, a cidade não pode ter uma clínica veterinária. E veja que eu não estou falando de um hospital veterinário, eu estou falando de uma clínica veterinária, onde as pessoas possam se cadastrar, né, para fazer um procedimento com o seu animal. Então, são valores, sobretudo da vida, né, que as pessoas vão remontando. Outra questão também muito básica, Marcão, eu acredito que todos nós somos cidadãos, isso já está na Declaração Universal de Direitos Humanos, de deveres e direitos. Né? Isso está na declaração. Por que alguns têm mais direitos do que os outros? Né? Então, eu acho que a gente precisa tratar todo mundo de uma forma igual. E nós temos defendido para Blumenau aqui. Você sabe que tem um dado que somente no primeiro semestre de 2024, desculpa, nós tivemos 70 registros de violências LGBTfóbicas em Blumenau. Diversos casos de racismo na nossa cidade. E são casos, Marcão, que envergonham muito, sobretudo todos nós que acreditamos que a cidade precisa ser uma cidade do bem, não uma cidade que prejudica os outros, porque essas pessoas, elas, eu sempre digo, um cidadão LGBT, ele não, o poder que ele tem de mudar a sua sexualidade, aliás, não só LGBT, o heterossexual, o homossexual, o bissexual, o poder do ser humano de mudar a sua sexualidade é a mesma que ele tem de mudar a cor do seu olho, o tom da sua pele ou a sua altura. Você consegue enxergar a crueldade de julgar uma pessoa por uma condição humana, pela cor da sua pele, por uma característica, às vezes, de deficiência pessoal, física? Você imagina essa crueldade? Então, eu tenho defendido que a cidade de Blumenau tenha uma delegacia para combater esses crimes de ódio. Exemplo do que já existe em Porto Alegre, Rio de Janeiro e outras cidades do nosso estados, né, do nosso país. Então são políticas públicas que incluam as pessoas. E eu acho que é isso que a gente tem que buscar na política. Incluam as pessoas, incluam os direitos dos animais, incluam todos e todas que são parte do nosso município, mas que não podem se sentir de fora, porque todos nós pagamos impostos, né, Marcão? Eu acho que essa retórica que uns têm mais direito do que os outros não pode prevalecer. Todos nós somos iguais perante a lei e é assim que tem que ser. Bom, e no viés de fiscalização, de legislação? Eu acredito que, primeiro, eu sempre fiz a minha campanha pautada nos verdadeiros princípios do vereador, né? Eu sempre disse, o papel do vereador, ele tem dois papéis principais. Primeiro, é fiscalizar o executivo. Segundo, é fazer leis. E eu faço uma ressalva em relação a fazer lei, que a gente que já trabalhou aqui e trabalha há muito tempo no parlamento, a gente sabe que a competência de fazer lei, ela é muito limitada em algumas esferas. No município, é mais limitada ainda. Então, a capacidade do vereador de propor legislação, ela tem alguma limitação, porque ela tem que ser apenas no âmbito do município, para não confligir, né, com a questão nacional e estadual. Então, não pode gerar custos também. Não pode gerar custo, né, porque é uma prerrogativa do prefeito. Então, acredito que é uma das tarefas basilares do vereador fazer essa fiscalização e, sobretudo, Marcão, eu tenho falado o seguinte, eu me elegi enquanto vereador da oposição. Mas não significa que eu vou ser oposição àquilo que é bom para a nossa cidade. Porque eu também participo da cidade. O cidadão que está me acompanhando faz parte da cidade. Aquele eleitor que votou em mim, votou para qualificar a cidade. Então, tudo aquilo que for bom para a nossa cidade, eu vou apoiar. Agora, aquilo que não for, eu vou olhar com um olhar, inclusive, de lupa. De lupa. Porque eu sei também, tem um ditado que fala, jabuti não fica em árvore. Se o jabuti está na árvore, porque alguém colocou lá. Então, a gente precisa olhar com muita atenção os projetos de iniciativa do Executivo, os projetos, inclusive, que tramitam aqui, para o nosso querido eleitor, nosso querido cidadão, né, o cidadão de Blumenau, não seja pego de surpresa com algo que vá prejudicar ele. Tá certo.
Para encerrar, então vamos lá. Na vida parlamentar, eu não abro mão. O que você não vai abrir mão aqui no parlamento? Da transparência. Eu quero ter transparência em todos os meus atos, inclusive jogar à luz aquilo que esteja tramitando, que esteja sendo discutido aqui na Câmara. Porque eu acredito que por mais que possa ter alguém, Marcão, que não concorde com aquilo, né, que a gente vá trazer, minimamente ele precisa saber do que está tramitando, do que está sendo colocado. Eu acredito que a transparência ele é um dos principais princípios da política pública. Tá certo. Jean Volpato, muito obrigado pela sua presença aqui no TVL Comunidade. Espero contar com o senhor aí em outras oportunidades também no Fala Vereador, nas matérias externas que a gente com certeza vai fazer e dizer que a TV Legislativa está à sua disposição. Obrigado, Marcão. Obrigado a todas e todos que nos acompanham pela TV Legislativa. Uma gratidão. Fico muito feliz em retornar a essa casa e poder dialogar com a nossa população de Blumenau. Sucesso na caminhada. Obrigado. Vereador eleito, Jean Volpato, com nada mais, nada menos do que 4.221 votos, vereador do Partido dos Trabalhadores, foi entrevistado de hoje aqui no TVL Comunidade. Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.